para fazer, mas é meio complicado. Não, vamos assim mesmo. Ribas, está gravando, né? Pode meter bronca. De novo, obrigado e a palavra é sua. Maravilha, obrigado, Aziz. Um prazerzão estar com vocês aqui. Uma honra ter recebido esse convite, ter um amigo de longa data aí, estar reencontrando, e poder conversar contigo, com o teu time, sobre um tema que eu sou apaixonado e quero compartilhar um pouco das minhas ideias sobre a sustentabilidade, do que a gente tem desenvolvido dentro da nossa empresa. Eu vou rapidamente me apresentar aqui, Aziz. Eu sou José Antônio Ribas Júnior, sou engenheiro agrônomo de formação, estou há 29 anos atuando no mercado. Desses 29 anos, todos eles dedicados à produção de aves e suínos. Trabalhei 20 anos na empresa Sadia, que depois se transformou em BRF, participei da fusão da Perdigão e Sadia lá. Em 2013, eu fui convidado pelo presidente global da JBS aí para vir fazer parte do projeto Seara dentro da JBS. A JBS estava, então, comprando a Seara naquele momento, eu vim fazer parte da estruturação do processo agro da Seara, isso em 2013, e desde então estou aqui. Hoje eu respondo pela Diretoria Geral Executiva de Agro e Sustentabilidade, são duas grandes áreas. Eu tenho um time, uma diretoria de agro embaixo de mim, que cuida de toda a produção de aves e suínos, e uma diretoria de sustentabilidade, que tem investido nas grandes frentes, nos grandes compromissos globais que a companhia tem de sustentabilidade para toda a cadeia, não só agro, toda a cadeia, ponta a ponta. Esses têm sido os meus grandes temas. Inclusive, coincidentemente, hoje está chegando a nova diretora que eu contratei de sustentabilidade para cuidar especificamente desse tema, uma pessoa com experiência global, que já conhece, já atua em vários países aí, que está vindo trabalhar em cima desse tema. Quem que é a Seara, quem que é a JBS? Só para vocês entenderem um pouquinho, eu vou dar um pouco dos números para vocês. Enquanto nós tivemos falando aqui, vamos dizer que foram 2 horas de conversa, desde que eu comecei com o Aziz até terminar, a JBS terá abatido no mundo em torno de algo de em torno de 2 a 2,5 milhões de aves. Ela terá abatido em torno de 15 a 18 mil suínos nessas 2 horas aí. Esses são os superlativos dos nossos números, né? Nós somos a maior empresa de abate de frango do mundo. Nós somos um pouquinho mais do que o dobro da segunda colocada em abate de aves no mundo. Nós somos a terceira maior empresa de abate de suínos do mundo. Somos a primeira em bovinos. Somos a primeira em ovinos. E a gente tem diversificado o nosso portfólio nos últimos anos, aí, investindo em aquicultura, que a gente ainda é pequeno, compramos uma empresa da Europa, uma empresa da Austrália e uma empresa no Brasil. Mas estamos construindo essa jornada da aquicultura. Estamos investindo agora no plant-based, que é essa nova tendência dos alimentos à base de vegetais. Estamos investindo pesado, temos uma linha importante hoje no Brasil, uma linha importante nos Estados Unidos, uma na Europa, de produção. E estamos agora, recentemente, como eu estava falando com vocês antes, um investimento grande nessa linha de proteína cultivada. E vamos fazer um investimento muito grande no Brasil, aí vai ser o nosso centro de pesquisa, mais de 100 milhões de dólares sendo investido nessa etapa 1, para a gente chegar até o domínio total da produção da proteína de laboratório. A gente tem um desafio dado pelo nosso presidente de, em 2026, a gente ter a condição de colocar na gôndola do supermercado, no prato de vocês, uma carne produzida em laboratório a um preço competitivo com as carnes tradicionais. Esse é um pouco do nosso tamanho. A gente era, como eu comentei, a maior empresa de proteína animal do mundo, e desde meados desse ano, a gente, além de ser a maior de proteína, a gente se tornou a maior de alimentos também, passando a Nestlé em faturamento. E aí, claro, tem que ter alguns pontos aí, porque tem áreas da nossa empresa que não são de produção de alimentos, então estão fora dessa conta, assim como a Nestlé também tem. Nós temos empresa de energia renovável, nós temos empresa de transporte, nós temos empresa de fertilizantes, nós temos empresas de embalagens. Então, isso também faz parte de um processo de economia circular que nós temos desenvolvido dentro da nossa empresa. Bom, esse é um pouco do nosso tamanho, uma empresa que tem hoje um pouco mais de 250 mil colaboradores diretos, impacta na vida de mais de 5 milhões de pessoas, direta ou indiretamente.
somos uma empresa de 360 bilhões, dados de 2021, é o fechamento 21, a gente não pode falar do fechamento 22 ainda, mas dado o fechamento de 21, mais de 360 bilhões de reais em faturamento, esse é um pouco do tamanho. Esse tamanho também traz muitas complexidades e traz muitos desafios para nós. Então, aqui, a provocação que eu vou fazer com vocês é uma abordagem que eu gosto muito de fazer com estudantes, porque eu acho que a gente está num momento super importante do agro brasileiro. E vejam bem, num dia bem legal, porque hoje nós estamos falando de COP27, né? E eu vou falar bastante sobre esse processo da COP, aí, do encontro dos países aí para discutir as questões de sustentabilidade e o ESG. E eu criei esse nome para essa abordagem aqui do futuro que desejamos, o agro agora, porque a gente precisa fazer coisas diferentes agora. Então, eu vou colocar vários elementos que eu vou estar citando a respeito de sustentabilidade, um pouco como nós, JBS Seara, pensamos, um pouco de como a gente está atuando, mas eu preciso contextualizar um pouco esse tema, né? Todos vocês devem estar percebendo o quanto o mundo vem passando por transformações, o quanto as mudanças na geopolítica global têm afetado as relações, inclusive, entre países, entre blocos econômicos, de negócio, e isso também acaba, de uma maneira, sendo ou causa ou consequência da mudança da relação das pessoas, os alimentos e o planeta. O mundo, talvez isso tenha sido muito acelerado pela Covid, esse mundo pós-Covid está mais consciente de algumas variáveis que são relevantes para que a gente cuide. Isso é tão importante que, se vocês olharem o relatório da COP26, que foi a COP do ano passado, e eu recomendo que toda pessoa que trabalha com agro, todo mundo que trabalha com agro, precisa estudar os relatórios da COP, especialmente o da 26, vamos ver o que vai vir da 27, que começou hoje, mas especialmente o da 26, porque lá está definido por muitos países, escrito de maneira muito contundente, que a produção de alimentos é uma questão de segurança nacional, é uma questão de soberania nacional a produção de alimentos. Chineses chegaram a colocar lá um compromisso de que 95% da sua demanda de alimentos serão produzidos por eles mesmos. Óbvio que isso num bloco em parceria com Rússia. E Rússia também escreve lá que 95% da sua produção, da sua demanda de alimentos, será a produção cativa. Isso poderia assustar muito nós como um país exportador. Somos o maior exportador de frango do mundo, por exemplo. Somos relevantes na exportação de suínos, relevantes na exportação de bovinos, de soja, de milho. A gente poderia se assustar, meu Deus, agora os nossos principais parceiros do mundo irão ter 95% de autossuficiência. Mas é importante a gente entender muito bem esse contexto. Esse contexto de autossuficiência não significa uma autossuficiência local, feita nas suas fronteiras de país. Esse 95% pode ser feito em parceria, como fizeram com a Rússia. E aí vem o nosso papel de país. Se algum país quer falar de produção de alimentos sustentável, quer falar de produção de alimentos de qualidade, quer falar de alimentos com competitividade, tem que falar com o Brasil. O Brasil é o país que reúne as principais características para tudo isso. Eu vou mostrar alguns elementos para vocês. Mais do que isso, mesmo que fosse que 95% seria produzido no seu próprio território, isso a partir de 2030, esses compromissos, esqueci de comentar esse ponto, a partir de 2030. 5% dos chineses consumindo a proteína no mesmo nível que a classe média chinesa consome hoje, tá? que é crescente o acesso de chineses à comida melhor. A Covid deu uma atrapalhada um pouco nisso, porque eu sempre brinco, o chinês não come grilo porque ele gosta, ele come grilo porque não tem a oportunidade de comprar uma proteína melhor. Falta ele uma condição de comprar uma carne suína, uma carne de frango, porque senão ele compraria. Mas se 5% dos japoneses, dos chineses que existirão em 2030, resolverem comer carne de suíno na média que os chineses de classe média comem, nós precisaremos de mais do que um Brasil inteiro de produção de suínos para atender a China. Tá? Esses 5%. Nós precisaremos aumentar a nossa capacidade de exportação de carne de frango para atender isso. Então,
Este, de fato, não é o problema, não são quantidades o problema, são relações. São questões que o Brasil precisa assumir, de fato, o protagonismo na produção de alimentos, para que a gente possa dizer, escuta, chineses e russos, nós podemos ser os grandes abastecedores de comida para vocês, como eu falei, com sustentabilidade, com competitividade, com qualidade, porque o único país relevante na produção de alimentos do mundo que não possui, por exemplo, doenças de notificação obrigatória, que são excludentes de mercado, como a peste suína africana, que está em toda a Ásia e entrando na Europa, como a influenza aviária, que está na América do Norte, Estados Unidos é endêmico, o México é endêmico, a Europa está endêmico, na Ásia está endêmico, o Brasil é livre. Então, nós temos uma condição ímpar de abastecer o mundo. Falei muito de chineses e russos, mas de abastecer a Europa, de abastecer o mercado crescente africano, enfim, de vender, inclusive, para a América do Norte. Agora, o Brasil precisa, mais do que saber produzir, nós precisamos mostrar melhor como produzimos. Porque, infelizmente, as pessoas não têm consciência, não conhecem o agro brasileiro, e o que acaba aparecendo do agro brasileiro é aquilo que está na mídia, é aquilo que vai para as grandes mídias, ou aquilo que interessa politicamente ser mostrado. O Brasil que dá certo não é visto pelos brasileiros. O Brasil verdadeiro do agro não é visto pela sociedade brasileira, e eu afirmo para vocês que grande parte de familiares de vocês, alguns de vocês têm origem agro, talvez não seja de todo verdade, mas aqueles que têm origem mais urbana, ou que já viveram em grandes centros, sabem que um brasileiro normal não faz ideia de como é produzido o alimento, e eu vou comentar um pouco mais para frente coisas importantes a respeito disso e como nós temos que tratar esses assuntos para que a gente definitivamente possa ter um protagonismo na produção de alimentos, porque isso é importante para a gente continuar a nossa jornada de crescimento, a nossa jornada de desenvolvimento e a nossa jornada de geração de riqueza para o país. Isso é fundamental. Também é importante no entendimento dessa mudança na geopolítica agroglobal aí, quando você começa a perceber essas relações China-Rússia, da autossuficiência, da soberania nacional, da segurança de alimentos, fica muito fácil de entender por que dessa guerra Ucrânia e Rússia. Porque não é possível para chineses e russos buscarem autossuficiência em alimentos sem que a Ucrânia esteja parceira desse processo. Porque grande parte do trigo ucraniano alimenta as pessoas e os animais, e a produção agro da China e da Rússia. Grande parte do milho consumido na China e na Rússia vem da Ucrânia, do trigo vem da Ucrânia. A Ucrânia tem ocupado cada vez mais um espaço importante na produção de aves. Então, não é à toa que esse processo tem acontecido e que existe essa relação China, Rússia, Ucrânia, e essa guerra, eu tenho brincado, essa guerra também é agro, ou talvez seja fundamentalmente agro. A gente precisa ter esse entendimento, mas isso passa pelo entendimento da COP26 e que passa pelo entendimento dessa siglazinha muito simples, que está aí, o ESG, que cada vez mais faz parte da rotina das pessoas, nasceu dentro do ambiente financeiro, como uma forma de mensurar o quanto compliance é o sistema de sustentabilidade das empresas sob a ótica financeira, e acabou se difundindo e ganhando um tamanho bastante grande, uma visibilidade bastante grande, que agora todo mundo tem seus compromissos ESG de maneira transparente, colocadas aí à frente de todos os seus negócios, e eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Aqui eu quis contextualizar um pouquinho deste mundo agro que está passando por transformações importantes, das pessoas olharem diferente para os alimentos, das pessoas terem essa percepção diferente dos alimentos, e aqui eu quero fazer mais um comentário ainda, que eu fiz antes. As pessoas, quando vão no supermercado, as pessoas dos grandes centros urbanos, a grande maioria das pessoas não faz ideia, eles acham que o presunto nasceu na gôndola do supermercado, não faz ideia de que existe uma história por trás disso. Muitas pessoas, e talvez alguns de vocês, ou são, ou têm parentes muito próximos, ou amigos, que são veganos, vegetarianos ou flexitarianos. Nada errado nisso, inclusive a gente brinca que a gente é uma empresa de alimentos, o que as pessoas quiserem consumir, nós vamos produzir. Se quer consumir plant-based, nós vamos produzir, estamos produzindo. Se querem consumir carne cultivada no laboratório, nós vamos produzir. Mas o que me preocupa é que muitas dessas decisões da mudança no jeito de se alimentar têm vindo não pelo caminho da convicção, pelo caminho do conhecimento, e sim exatamente o oposto, vem vindo pelo caminho da desinformação, do desconhecimento.
As pessoas não fazem ideia que as aves e suínos são criados hoje em ambiente melhor do que 30 milhões de brasileiros vivem. As aves e suínos são criados em ambiente melhor do que 800 milhões de pessoas vivem ao redor do planeta. Que o nosso frango, o nosso suíno, tem plano de saúde. Quantos brasileiros têm plano de saúde? O nosso franguinho tem, afinal ele tem veterinário 24 horas por dia cuidando dele, ele tem nutricionista cuidando dele, ele tem especialista em conforto ambiental cuidando dele, ele tem especialista na questão ambiência, na questão da ergonomia dos aviários, enfim, tem muita coisa acontecendo, muita ciência por trás disso, sendo implementada para que esse animal que nos dá vida para nos alimentar tenha um processo de criação que nos permita honrar a vida que ele nos dá para nos alimentar, e isso é extremamente importante. As pessoas têm pouco conhecimento disso e falam de bem-estar animal sem o devido conhecimento. Então, a gente precisa informar. Outro ponto importante dessa contextualização que eu quero fazer com vocês aqui, o mundo está em movimento e cada vez mais acelerado. Quando eu comecei a minha vida profissional lá no início, o Aziz era um parceiro aí, a gente ia fazer um plano estratégico de uma empresa com uma margem muito pequena de erro. A gente planejava os próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente tinha uma visão muito próxima do que realmente iria acontecer nos processos de produção, nos comportamentos das pessoas, em aonde a produção ia migrar, quais seriam os drives, onde que teriam que ser feitos os investimentos. O mundo era linear, existia uma previsibilidade dos eventos acontecerem de maneira muito natural. Esse mundo não existe mais. Nós passamos por um mundo de mudanças exponenciais. O que eu quero dar de exemplo? Vou dar um exemplo muito simples. É aquela brincadeirinha que a gente faz assim, a gente olha para um cenário de mercado, não tem nada acontecendo. Olha, não tem nada acontecendo. Olha de novo, não tem nada acontecendo. De repente tu olha, tem uma informação diferente aqui, tem alguma coisa estranha acontecendo. De repente tudo mudou. Se vocês não entendem o que eu estou falando, vou dar um exemplo mais prático disso. Em dezembro de 2019, ou vamos voltar para outubro de 2019, não tinha nada acontecendo no mundo. Em novembro de 2019, não tinha nada acontecendo no mundo. Em dezembro de 2019, olha, tem uma doençazinha acontecendo numa cidadezinha Wuhan, lá da China, uma coisinha estranha acontecendo. Em março de 2020, o mundo estava em lockdown. Ou seja, as mudanças são exponenciais. Algo que acontece hoje em algum país tem uma capacidade de potencializar o seu impacto de maneira muito grande. É exponencial, mas não termina aí. As mudanças passam por um espaço quântico agora, e cada vez mais contundente ainda. Várias mudanças acontecendo, várias revoluções acontecendo ao mesmo tempo em diferentes locais do planeta. Então, vejam o quanto isso muda a forma das empresas demandarem de profissionais, precisarem de profissionais mais qualificados ainda para domínio de todo esse ambiente e a gente consiga planejar a produção. Associado a isso, ainda tem um elemento geracional. A nova juventude, que muitos de vocês fazem parte desse mundo, ou a totalidade de vocês fazem parte desse mundo, trazem novos questionamentos, novas percepções a respeito da produção de alimentos, do que realmente interessa na relação com as empresas, qual é a questão reputacional dessa empresa, daquela, quais são os verdadeiros propósitos dessa empresa, quais são os significados dos seus movimentos, ou seja, mais atentos às questões desse ecossistema ao redor das empresas, que é muito relevante, muito importante da gente entender. E a gente precisa se preparar para os questionamentos dessa geração que entra no mercado de trabalho ou no mercado consumidor de uma forma muito rápida, tornar uma empresa um expoente em visibilidade ou cancelar uma empresa e criar um baita problema para uma empresa. Então, a gente precisa entender esse geracional. Embora existam outras variáveis também nesse geracional, de mudanças comportamentais com relação ao alimento, do saudável, da saudabilidade, que precisa estar atento. Mas também tem uma parte que a gente precisa corrigir nos nossos comportamentos atualmente, que tem essa percepção do ou. Ou eu como proteína animal, ou eu como proteína vegetal, ou eu como só isso ou só aquilo.
Nós não precisamos ser ou, nós podemos ser e. Nós podemos consumir, hoje eu quero só consumir proteína animal, amanhã eu quero só proteína vegetal, está tudo certo. Inclusive, eu sou radicalmente contra esses movimentos. O determinado banco fez uma propaganda do segunda-feira sem carne. O setor agro fez uma mobilização de radicalização, de exclusão, de fechar conta no banco. Gente, primeiro que se as pessoas não consumirem proteína e consumirem vegetais, continuarão consumindo agro. Então, está tudo certo. Segundo, que é um direito de escolha. Segundo, que não precisa ser ou, pode ser. Qual é o problema de um dia sem proteína animal? Consuma outras proteínas e vai consumir proteína animal no outro dia. Então, a gente precisa trazer mais ciência, mais racionalidade. A gente precisa de profissionais cuidando disso. Porque o mundo precisa entender também que, ao mesmo tempo que existe gente querendo um produto sofisticado, gourmetizado, um produto orgânico, e aqui no orgânico eu faço um parênteses, né? Se todo mundo quiser produzir frango orgânico, suíno orgânico, de crescimento lento, com outras variáveis, com outra pegada, nós vamos ter um problema para resolver. Nós não podemos ter 10 bilhões de pessoas no planeta em 2050. A gente não tem capacidade de alimentar 10 bilhões de pessoas com esse conceito. O planeta não suporta esse tipo de produção, porque é um tipo de produção que demanda mais recursos naturais, porque demanda mais água, demanda mais grãos, porque tem um crescimento e uma eficiência menor. Então, o mundo não suporta. Então, não é discurso raso que resolve, a gente precisa olhar com ciência. O mundo precisa produzir 50%, 60% mais de alimento até 2050. Então, a gente tem que olhar isso com ciência, olhar isso com seriedade e não com discurso raso, porque senão nós vamos precisar ou de outro planeta para poder fazer a parte da produção de alimentos, ou a gente vai precisar reduzir o número de pessoas. Então, é uma questão muito simples. Então, nós precisamos de ciência para produzir mais e melhor. Então, esses são contextos amplos desse tema de sustentabilidade. Eu comentei antes, um pouco mais raso, e agora eu mostro um pouquinho melhor isso. A produção de aves e suínos, ela reúne duas características que não são comuns numa atividade econômica. Ela é intensa e extensa ao mesmo tempo. Ela é intensa porque, enquanto nós estamos falando aqui, eu não vou falar de JBS, vou falar de Brasil agora. Enquanto nós estamos falando aqui, o Brasil vai abater 2 milhões de frangos. Enquanto nós estamos falando aqui, o Brasil vai abater 20 mil suínos. E esses 2 milhões de frango, que são 25 milhões ao longo do dia, esse frango demanda de uma série de caminhões transportando grãos, de uma série de caminhões transportando ração, de caminhões transportando animal vivo, pintinho, leitão, suíno. Tem uma intensidade de coisas acontecendo, tem pintinho nascendo todo dia, sendo transportado, alojado, todo dia indo para o abate frango, suíno, a mesma coisa, uma intensidade de atividades todo dia, toda hora, que demanda uma enorme orquestração disso para que tudo isso funcione de maneira organizada, com todos os cuidados de qualidade, de saudabilidade, de bem-estar animal, enfim, ao mesmo tempo que é uma cadeia muito extensa. Se vocês consumiram alguma coisa de suíno ou de frango hoje no almoço de vocês, tem que lembrar que este franguinho, esse suíno, começou a ser produzido de 3 a 5 anos antes. Lá na avó, na bisavó deste franguinho, que levou 1 ano sendo desenvolvida para produzir uma avó, que levou outro ano para ser desenvolvida, que produziu uma matriz, que levou outro ano para ser desenvolvida, a chegar um pintinho que vai gerar o frango de abate. Então, são cadeias muito extensas. Eu estou em 2022 trabalhando as avós, que serão os abates de 2025. Simples assim. Então, são cadeias intensas e extensas, que ao mesmo tempo recebem uma pressão de custo muito grande. Nesses últimos anos, nós tivemos uma pressão das commodities de maneira muito impactante. Aumento significativo, até eu exponho os números aqui para vocês verem. É este o comportamento. Olha o tamanho do estrago que fez a mudança de patamar das commodities. Aumentou 100% o preço do saco do milho, 100% o preço do saco do soja. Isso impactou diretamente as nossas cadeias de produção. Então, isso traz pressão de custo. Eu costumo dizer que nós somos cadeias de deflação. A gente absorve essa inflação nos custos e precisa entregar para a sociedade menos impacto no alimento que a sociedade vai consumir. Então, a gente é um fator de deflação no custo.
Ao mesmo tempo que nós temos que cuidar de qualidade e saudabilidade. Já comentei, até uso uma frase aqui, que custo machuca, sanidade mata. Somos o único país livre das doenças de notificação obrigatória. É óbvio que tem por trás disso um pouquinho também o fato que todos vocês sabem que Deus é brasileiro, porque a gente insiste em não tomar conta de algumas variáveis importantes. Por exemplo, fiscalização de portos e aeroportos no Brasil, para que não permita a entrada de produtos de origem animal que possam trazer doenças para os nossos rebanhos. Enquanto nos Estados Unidos existe mais de 400 cachorros fazendo inspeção de bagagens em portos e aeroportos, ninguém de vocês que desembarcar nos Estados Unidos não terá passado por uma inspeção com cachorros, com farejadores, e as malas de vocês, fundamentalmente, passado por farejadores. 400 cachorros fazem isso nos Estados Unidos, mais de 100 fazem isso no México, mais de 60 fazem isso no Chile, que é um país aqui da América do Sul. Enquanto isso, no Brasil, nós tínhamos, até 90 dias atrás, 2 cachorros fazendo isso. É triste de a gente ver o tamanho do agro e nós temos só essa situação. Com muito trabalho, junto ao Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, um trabalho extraordinário, o setor gerando investimentos, o setor comprou os cachorros, está treinando, ajudando, doando os cachorros para o Ministério. Nós vamos ter em torno de 12 cachorros aí ao longo desse ano, fechamento desse ano. É nada ainda perto da nossa demanda, mas a gente precisa evoluir muito nisso para cuidar desse processo. Elementos de ESG. Aqui eu vou trazer várias informações para vocês. Por isso que eu falei lá que se Rússia e China querem consumir um produto de grande qualidade, de sustentabilidade, o Brasil, sem dúvida nenhuma, pode ser o fornecedor para isso. Porque e nós temos que vender sustentabilidade para nossas famílias, para os nossos vizinhos, mostrar o quanto o agro é sustentável, porque este agro que passa na televisão, com desmatamento, com queimada, não é o agro de verdade do Brasil, não representa o agro brasileiro. Aquela é a exceção, porque o agro brasileiro de verdade é um agro que preserva 66% do seu território. O agro brasileiro é um agro que, se você for um produtor, tiver uma propriedade rural em Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no mínimo 20% da área da sua propriedade precisa ser preservada, área de preservação permanente. Se uma nascente, um rio passar dentro da sua propriedade, esse 20% pode se transformar 30%, 40%, 50% da sua propriedade, por toda a preservação de margens. Ou seja, o agro brasileiro preserva. É como se um cidadão urbano comprasse um apartamento em Belo Horizonte e pudesse usar só dos seus 100 metros quadrados do apartamento, pudesse usar só 80. Mas não é que aqueles 20 ele vai fazer um depósito. Não, naqueles 20 ele passa a chave e não entra lá, porque se entrar é crime. Não pode fazer nada lá dentro. Este é o agro brasileiro. Enquanto os países que nos atacam, da Europa, lá na COP26, como França, possuem 1% do território preservado. Nós temos 66% do território preservado, dos quais grande parte desse território em áreas economicamente produtivas, ou que seriam economicamente produtivas e estão em preservação, porque este é o agricultor brasileiro. Se você estiver em áreas do Cerrado, é 40% da sua propriedade que tem que ser preservada. Se você estiver no bioma amazônico, pode chegar a 85% do território preservado. Então, vejam que o agro brasileiro é fator de preservação. Aquilo que aparece na TV não nos representa, mas a gente não fala disso, porque infelizmente o Brasil que dá certo não passa na TV. Outro ponto importante do agro brasileiro que eu quero comentar, o agro é gerador de riqueza. É graças ao agro que a riqueza sai do litoral e chega ao interior do Brasil. É graças ao agro que uma Viçosa existe, é graças ao agro que uma Lucas do Rio Verde existe, é graças ao agro que uma Chapecó existe, é graças ao agro que o desenvolvimento sai das capitais e sai do litoral brasileiro. E é graças às aves e suínos, a cadeia que eu falo aqui, que tem nos municípios onde o agro de aves e suínos está presente, o IDH é significativamente superior a municípios de mesmo tamanho que não possuem essas atividades. Isto é agro. O agro é gerador de riqueza. Eu costumo dizer que o agro ele é uma alavanca da economia. Como alavanca da economia, ele gera desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico gera investimentos. Investimentos geram emprego. Emprego gera mais consumo. Consumo gera mais desenvolvimento econômico, mais investimentos, mais emprego, mais consumo, que gera mais emprego. Ou seja, nós somos um ciclo virtuoso de desenvolvimento, mas não falamos disso.
O agro fala pouco disso, mais uma gafe do agro aí. Quer falar de outra variável de sustentabilidade? Se o mundo quer falar de pegada de carbono, não tem como comparar com nossa produção de aves e suínos. Nós temos a menor pegada de carbono na produção das cadeias de aves e suínos. E vejo que dentro desta métrica que está aqui de produção, que já é melhor que os nossos concorrentes europeus, por exemplo, e que é melhor que os Estados Unidos e que é melhor que a Tailândia, ainda não estão variáveis importantes. Que outro país do mundo consegue fazer 3 safras dentro da mesma área durante um ano? Isso é sustentabilidade, isso é eficiência, sustentabilidade. Isso reduz a pegada de carbono significativamente. E ela não está aqui dentro, porque grande parte, 85% dessa pegada de carbono é grão. Quando nós reduzirmos essa pegada pela conta correta do grão brasileiro, que produz 3 safras dentro da mesma propriedade, derruba mais ainda esse número. Outra variável que derruba esse número, nós somos o país que tem mais de 65% do território de plantio de grãos com plantio direto, ou seja, com menos uso de maquinário, menos horas de máquina para produzir o mesmo grão. Isso é pegada de sustentabilidade. Nenhum outro lugar do mundo consegue ter isso. Então, as nossas variáveis deveriam ser o nosso cartão de visita para mostrar para o mundo inteiro levantando a mão. Sim, nós somos sustentabilidade. Querem falar de sustentabilidade? É o Brasil que pode falar. É o Brasil que tem sanidade, saudabilidade, sanidade, preservação. É o Brasil que cuida do meio ambiente. O Brasil consegue produzir, bater recordes de produção de aves todo ano, recorde de produção de suínos, recorde de produção de soja, recorde de produção de milho, preservando 66% do território brasileiro, com 20% de propriedades, de áreas de propriedades preservadas, dando IDH para as pessoas, gerando emprego e riqueza, com menor pegada de carbono, ou seja, o Brasil é o agro que dá certo e nós precisamos mostrar isso. Neste fim de semana saiu na Money Week, uma revista importante do Reino Unido, falando que o Brasil é o celeiro potencial do mundo para a produção de alimentos. Mas eu já nem gosto desse discurso, porque esse negócio do celeiro, a gente é de fato, a gente precisa realmente se empoderar desse posicionamento como país. Isso exige que a gente mude um pouco a ótica das percepções que acontecem em relação à realidade. As pessoas nos enxergam de uma maneira diferente, nós temos que mostrar que nós cumprimos exigências, que existe um propósito no agro de produzir alimentos, que tem significado no nosso sistema de produção. Nós precisamos comunicar isso, nós precisamos mostrar que temos condições de produzir com grande qualidade proteínas que nenhum outro lugar do mundo consegue produzir na competência, na eficiência que nós conseguimos produzir. E eu posso falar com muita propriedade, porque a gente é grande em outros países, e a gente compara as nossas produções, e o Brasil realmente tem uma competência incomparável em relação às eficiências de produção e à qualidade. A gente evoluiu muito na rastreabilidade, no monitoramento do nosso sistema de produção. Eu costumo dizer que o Brasil é o novo Vale do Silício. O digital está entrando de maneira muito eficiente no Brasil, proporcionando que jovens mulheres, jovens homens assumam a liderança das granjas. Isso tem trazido muita eficiência, embora a gente conviva com o 5.0 e o 1.0 ainda dentro do mesmo país, mas a gente precisa evoluir nisso, a gente vem evoluindo de maneira forte. E eu costumo dizer que tão importante quanto a gente acertar a direção deste país, e esse país precisa de um plano de Estado para o agro, que dê a direção para o agro, não é um plano de governo. Plano de governo sai um governo, nós estamos vendo isso, né? Sai um governo, entra outro, muda as diretrizes, muda o jeito de olhar, muda tudo, e os planos se vão por água abaixo, e descontinuidades de produção são extremamente letais para o agro. Nós precisamos de um plano de Estado. E eu imagino que um grupo de cabeças brilhantes que nós temos nesse país, seja na iniciativa privada, seja nas universidades, como Viçosa, seja nos centros de pesquisa, como Embrapa, seja dentro do governo, no Ministério da Agricultura, cabeças brilhantes, notáveis, poderiam se reunir e escrever um plano de Estado para a nossa produção agropecuária do Brasil, e o governo que ganhasse a eleição, seja quem sentar na cadeira de governo, tenha que seguir este plano de Estado e assuma esse compromisso com o agro. Aí sim, nós vamos ter continuidade, nós vamos ter segurança jurídica, nós vamos ter previsibilidade, nós vamos poder fazer os investimentos com mais segurança nesse país. Acertando a direção,
em segundo nós acertaremos a velocidade e andaremos muito rápido, mas a gente precisa primeiro acertar a direção. Seguindo rapidamente aqui, para me deixar até espaço depois para vocês fazerem alguns comentários, eu afirmo que as transformações que nós vamos ver nos próximos 5 anos no ambiente de produção são muito maiores do que a gente viu nos últimos 20 anos. É fundamental que a gente entenda que os próximos 30 anos vão definir que planeta que nós vamos, de fato, ter para nós podermos viver. Então, nós temos que cuidar realmente. Eu não gosto desses discursos rasos de aquecimento global, mas a gente precisa olhar para fatos e dados e entender que do jeito como está não é sustentável. A gente precisa mudar a matriz de produção e a gente precisa entender isso. E isso precisa de ciência, precisa de mais agrônomos, mais veterinários, mais pesquisadores ambientais, mais cientistas de todas as áreas da zootecnia, enfim, de todas as áreas aí, para a gente poder desenvolver isso. E, fundamentalmente, a gente precisa de gente comunicando isso, e eu vou comentar isso no final. Tão importante quanto. Porque não tem outro jeito. Não dá para a gente continuar produzindo de maneira a olhar todas essas transformações, tudo que a gente precisa comunicar para o mundo, a gente sendo reativo na comunicação. E aqui eu faço uma provocação, né? Às vezes, a gente forma excelentes nutricionistas de aves, de suínos, excelentes sanitaristas, excelentes profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, mas a gente não tem formado excelentes comunicadores do agro, que falem do agro, que mostrem o agro para o grande público, que consigam mostrar todas as nossas competências como setor para o mundo, que consigam mostrar as virtudes do agro, esse agro que dá certo, que passa longe da grande mídia. Nós precisamos dar transparência para a sociedade. O que eu chamo de transparência? Falar o que se faz e fazer o que se fala. Mostrar, não tem caixa preta na produção de aves e suínos. Nós precisamos mostrar para a sociedade. Eu quero ver granjas, fazer uma granja aí dentro da Universidade de Viçosa, de aves e suínos, com câmeras de vídeo 24 horas, gerando conteúdo, gerando informação, mostrando como é que se cria aves e suínos no Brasil, mostrando para as pessoas o quão é cuidado, quanta ciência tem por trás desse ambiente, para que as pessoas não fiquem com aqueles mitos, aqueles paradigmas do hormônio no frango, que é um paradigma que não faz sentido nenhum existir, mas que ainda a gente convive com ele, daquele paradigma da questão da saudabilidade, ou da questão das questões de doença do suíno, enfim, até faço uma brincadeira aqui, às vezes, esse dia eu fui fazer o retorno do meu check-up, e aí eu estava lá ouvindo a clínica, a médica clínica geral me dando o retorno, junto com ela, a nutricionista, dando todas as orientações do que, como é que eu tinha que cuidar da saúde e tal, e eu ali ouvindo, atentamente, né, grande parte daquelas orientações que a gente não vai fazer, mas enfim, ouvindo, né, e aí, em determinado momento, a nutricionista fala assim para mim, seu Ribas, eu acho que o senhor precisa cuidar de não consumir tanto isso ou aquilo, ou evitar isso, evitar aquilo, e evitar carne de suíno, né? Cara, naquele instante, eu tenho certeza que a vida dela mudou para sempre. Ela nunca mais vai sentar na frente de um paciente dela sem antes perguntar onde é que essa pessoa trabalha, porque naquele instante inverteu a consulta. Mas eu fiz de uma maneira educada, de uma maneira construtiva. Doutora, eu quero entender qual a ciência, qual a bibliografia por trás da sua orientação, porque tudo que eu estudei na minha vida, tudo que eu aprendi na minha vida diz o contrário. Fala de uma carne suína absolutamente saudável, com grande valor nutricional para as pessoas, de um grande valor de saúde, de saudabilidade. Eu quero entender o que a senhora tem lido, porque um leigo falar mal, eu preciso corrigir. Um profissional falar mal não pode ser admitido. Eu preciso entender, e ali fiz toda uma abordagem em cima dela. Ela ficou ouvindo mais de 1 hora a minha conversa lá, mas eu acho que tenho certeza que ela entendeu o recado. Então, a gente precisa comunicar, a gente precisa falar com o público fora do ambiente agro, a gente precisa falar com nutricionistas, a gente precisa falar com professores. Vocês precisam fazer esse trabalho de conversar, porque tem gente na família de vocês que não conhece o agro, como é que é produzido, tem gente, vizinhos de vocês, a comunidade, seja lá, enfim. Nós precisamos dar transparência para o agro. Outro ponto fundamental, nós precisamos de lideranças. Eu esse dia estava numa reunião dos parlamentares que se dizem líderes do agro do estado do Paraná, que representam o agronegócio do Paraná. E um determinado deputado lá, que se diz presidente da Frente Parlamentar de Agricultura do Paraná, sentou na minha frente e falou assim, como é que é seu nome? Eu sou o Ribas. Você trabalha onde? Eu trabalho na JBS Seara. Mas o que é a JBS Seara? No instante eu parei e falei para ele, o senhor não pode me fazer essa pergunta. A Seara é o maior abate de frango do Paraná. A Seara é uma das maiores empresas do agronegócio do Paraná. Nós temos
8 unidades de abate no estado do Paraná. Se o senhor não conhece a JBS, o senhor não pode se dizer representante do agro paranaense. A gente precisa levar a sério esses assuntos. Nós precisamos ter agrônomos, veterinários, olhando para a carreira política também, para proteger o nosso agro de gente que não tem nada a ver com o agro e se diz representantes do agro. Nós precisamos de lideranças políticas, lideranças entidades. Eu estou, para vocês terem uma ideia, além de diretor da JBS Seara, eu sou da diretoria do Sindicato de Indústria das Carnes do Rio Grande do Sul, eu sou presidente do Sindicato de Indústria de Carnes do Paraná, de Santa Catarina, sou vice do Paraná e sou membro do Conselho de Gestão da entidade que representa a nível federal o setor de aves e suínos. Estou em várias entidades, justamente para fazer essa mobilização, essa construção, essa ideia que precisa ser mostrada de liderança, de enxugar pauta, de mostrar coordenação, de mostrar, vender confiança às pessoas de que o agro é sério, o agro tem ciência, o agro sabe o que faz. Nós precisamos, então, desenvolver capacidades, desenvolver capacitações para que essas enormes vantagens comparativas que eu falei para vocês se transformem em vantagens competitivas, de que a gente acelere a transformação digital, porque o Aziz falou uma coisa antes, quando ia vender software, e às vezes eu tenho falado que o digital, o 5.0 que está entrando, ele está permitindo que a gente tome melhores decisões e mais rápido. Eu vou dar um exemplo muito simples. Hoje, se o meu sistema de produção de ração, por alguma panezinha, produziu uma ração errada, eu não percebi, mando para o campo essa ração errada. Essa ração errada bate lá em alguns produtores. Até esse produtor perceber que tem algo errado nessa ração, porque o frango ou o suíno começou a demonstrar alguma coisa, lá se vão 1, 2 ou 3 dias. Ele vai reclamar para a equipe técnica lá que dá assistência para ele. Essa equipe primeiro vai achar que esse produtor está errando em alguma coisa. Até ele perceber que além desse produtor A, o B, o C e o D também reclamaram, vão se passar uma semana, 10 dias. Até ele entender que isso pode ter vindo da ração, se passou 15 dias. Até ele voltar para a fábrica de ração para corrigir. Gente, 15 dias num frango que é criado por 40 dias, ou num frango griller criado por 30 dias, ou mesmo num suíno de creche que tem 40 dias, ou num suíno de terminação de 100 dias, esses 15 dias pode destruir definitivamente o resultado daquele mês, daqueles lotes, toda aquela performance. Agora, se a inteligência artificial, primeiro não me deixar errar na fábrica de ração, mas se passou o erro ali, chegou lá no campo, percebeu mudança no comportamento das aves, nós temos câmeras de vídeo já monitorando isso, já acendeu uma luz amarela e várias luzes amarelas pingaram ao mesmo tempo, as equipes já vão ficar em alerta. Ou, se perceber que reduziu o consumo de ração e esse alerta também já ser trabalhado de maneira digital, já andar fortemente e rapidamente, a gente consegue reduzir talvez esse tempo de resposta para 24 horas. Quanto dinheiro tem na mesa nisso, gente? Então, se a gente conseguir evoluir nessa ciência, de transparência, de mostrar para o público, de lideranças dando realmente o norte, representando as causas agropecuárias, a ciência nos ajudando, o digital nos ajudando, a gente entender o ecossistema que está ao nosso redor, que a gente faça sustentabilidade de fato. Porque eu sempre digo, sustentabilidade é um termo muito antigo. A primeira pessoa que eu vi falar de sustentabilidade foi um professor neozelandês meu lá em 1900 antigamente. Mas ele dizia desde aquele tempo, não tem discurso verde que suporte um caixa no vermelho. E é isso mesmo, nós temos que fazer sustentabilidade que dê dinheiro. Isso não é discurso capitalista, isso é discurso de quem precisa gerar riqueza com responsabilidade. Nós temos que cuidar do meio ambiente, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que ter gestão séria e dar dinheiro, porque é isso que faz a roda girar, é isso que faz distribuir riqueza, e é nisso que a gente acredita que a gente vai continuar esse ciclo de desenvolvimento, e isso realmente é sustentabilidade. Eu tenho o maior orgulho, a maior honra de ver os antecessores que trouxeram as nossas cadeias de aves e suínos até aqui, mas a gente precisa construir um futuro diferente. Por isso vocês são super relevantes, para fazer a oxigenação do conhecimento, para fazer perguntas que não foram feitas ainda, para ajudar na construção de respostas a essas perguntas. E eu acredito fortemente em 3 drivers que vão orientar todo esse processo de mudança. Comunicação, fundamental. Nós precisamos ter agro especializado em comunicação, o digital, por todas as possibilidades do digital, desde ajudar na pesquisa, no desenvolvimento, ajudar nos processos de produção, nas decisões do dia a dia de produção. E, gente,
O digital não substitui gente, o digital muda o papel de gente. Nós precisamos de lideranças, nós precisamos de gente que saiba dar ao digital a forma e os algoritmos corretos para as respostas certas. Nós precisamos cada vez mais competência, mais ciência ainda por trás disso, com inovação, com eficiência, com sustentabilidade para transformar esse nosso setor. Eu vou concluindo aqui, Aziz, dizendo que eu gosto muito dessa frase do Barack Obama, que fala que se a gente está esperando o momento certo para as coisas acontecerem, ou as pessoas certas para fazerem as coisas acontecerem, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o momento é agora, as pessoas somos nós. Não tem outro jeito, nós vamos ser a transformação. Tem o Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito de ler ele, que ele fala assim, nós não podemos ser aquelas pessoas que à frente da televisão, assistindo aquele Brasil que não é o Brasil que dá certo, aquele Brasil que não é o Brasil de verdade, mas é o Brasil que a mídia quer nos mostrar, mas à frente da televisão, vendo aquelas coisas erradas, olha para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para o seu amigo, olha e fala, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. Esse alguém somos nós. Nós podemos fazer um agro diferente, um agro protagonista, colocar o Brasil na liderança mundial da produção de alimentos, definindo políticas globais de produção de alimentos. Vejam que esse é um papel que nós podemos exercer, mas nós precisamos se despir da síndrome do cão vira-lata. A gente é verdadeiro cachorro vira-lata. A gente vai na COP26, agora na COP27, e vai lá para ouvir puxão de orelha, para receber críticas. Nós temos que ir lá para cobrar o que vocês estão fazendo melhor do que nós, de fato. E mostrar com ciência, com fatos e dados. É isso que nós temos que fazer. E isso começa com pequenas transformações. Isso começa com a gente buscando ciência para fazer mais eficiência, desenvolvimento de pessoas, o digital, a comunicação. Se cada um de vocês sair, começar a conversar diferente, e nas escolas, falar com professores, com alunos, falar com os colegas de vocês, influenciarem pessoas que estão nas outras faculdades aí e que não conhecem o agro e que falam besteira do agro, nós vamos começar esse processo de transformação. Gente, era um pouco disso que eu queria compartilhar para vocês, dessa minha visão de sustentabilidade, dessa minha visão de produção de alimentos, do quanto nós precisamos redirecionar, acertar a direção e a velocidade dessas transformações para que a gente faça um agro muito melhor e que gere melhores empregos para vocês, melhores oportunidades de empreendedorismo para vocês, para todo o sistema, porque é isso que vai fazer com que a gente construa um mundo melhor. Não existe exclusão, existe inclusão nisso tudo, e é disso que eu queria falar um pouquinho com vocês aí, para a gente poder, juntos, debater um pouco dessa ideia aí. Então, eu vou parar a apresentação aqui, retorno com vocês aí, Aziz, quis dar esse recado, entendi que a gente pode aprofundar em outros momentos muito mais esses temas, mas eu quis dar um contexto bem amplo, falar do macro e falar de algumas coisas de Brasil e da produção de alimentos, para que a gente possa ter um pouco desse pano de fundo e, a partir disso, construir novas ideias. Fico à disposição aí, Aziz. Iba, muito obrigado. Deixa eu parar a apresentação aqui para a gente poder interagir. Tá?